Atos dos Apóstolos, capítulo 2, 39. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8. É o texto que tomaremos esta noite. De milagres, Deus de promessas, o Deus de milagres, caminho no deserto, o Deus de aliança, na escuridão, meu Deus, quer ministrar sobre a tua vida agora. Quem tu és. Abra seu coração. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe e a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. 1 Timóteo 5, versículo 8, está escrito: mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Amém. Quem pode dar glória a Deus? Aleluia. Toma teu lugar glorificando a Jesus e te volta para cá. Qual é o tema desse mês? Tema desse mês, toda a igreja: vivendo a promessa. Quero levá-los a meditar, a refletir, a pensar sobre a família como alvo dos cuidados divinos durante toda a história da civilização. Desde que Deus criou a família, a primeira instituição, a célula-mãe, Deus tem a mantido sobre cobertura de sua promessa divina. E na verdade, a família só atravessou os milênios e é o que é ainda hoje, porque Deus a tem cercado com seus cuidados e com as suas promessas especiais. Quando olhamos para a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse, vamos descobrir o grande zelo cuidadoso de Deus sobre as famílias do seu povo ao longo de toda a história. Deixa eu dar um exemplo bem forte disso. É a festa do jubileu. A festa do jubileu era uma festa que Deus programou para abençoar as famílias, para abençoar a nação de Israel a partir de famílias que pudessem viver com dignidade de vida. Quando você avalia aquela festa que acontecia de 50 em 50 anos, Deus tinha a proposta de eliminar todas as diferenças. Deus tinha a proposta de eliminar toda a pobreza, toda a miséria, e gostaria que o seu povo vivesse com igualdade debaixo da sua bênção e proteção. Aleluia! A festa era de 50 em 50 anos, e a cada 50 anos Deus abria o ciclo de um novo começo para a nação de Israel, a partir de um tratamento diferenciado para cada família que compunha a nação. Aleluia! O jubileu então era uma festa de renovação da aliança de Deus com as famílias de geração em geração. E esse Deus é um Deus de aliança, é um Deus de cuidado, é um Deus de promessa, mas é um Deus também de oportunidades. Glória a Deus! E na festa do jubileu,
Deus deixa bem claro as duas grandes oportunidades que Ele dá, marcando toda aquela festividade. A primeira oportunidade era para as gerações novas, para que elas começassem tudo muito bem, começassem de forma certa, correta, aleluia. Então Deus dava uma oportunidade de um novo começo, ou de um início de uma vida debaixo da sua bênção e do seu cuidado. Mas também Deus dava uma segunda oportunidade, era a oportunidade da geração que estava chegando ao seu finalmente, da geração que estava atuando, da geração que estava no comando, para que ela tivesse um novo recomeço, que ela pudesse corrigir suas falhas e imperfeições e recomeçar escrevendo uma nova história de bênção e de comunhão com o céu. Tudo isto, aleluia, é o cuidado de Deus para a família. Naquele tempo, a festa do jubileu era uma festa de restituição, de restauração. Era uma festa aonde as coisas voltavam à sua total normalidade. Exemplo, naquela festa, naquele período, era um tempo que Deus agendou para que as dívidas fossem perdoadas. Ninguém daquele dia em diante era devedor de coisa alguma. Todas as dívidas eram anistiadas, eram perdoadas, eram zeradas. Naquela festa também, quem era escravo recebia euforia, era colocado em liberdade para viver em total dignidade, igual às outras pessoas. Naquela festa, aleluia, todas as posses e propriedades que tinham sido perdidas, vendidas, hipotecadas e coisas ou outros fatores, Deus ordenava que fossem devolvidas cada uma aos seus originais donos, e eles pudessem com certeza, aleluia, começar tudo de novo. E também o ponto alto daquela festa era a proposta de Deus, reunir outra vez toda a família, que às vezes por causa de circunstâncias sociais, espirituais, políticas, morais, eram separadas. E na festa de jubileu, todos voltavam para a sua família, a família era reunida outra vez para um novo começo na poderosa presença de Deus. Então Deus é quem cuida da nossa família ao longo de todo o tempo. Glória a Deus. No grande sermão da montanha, que ocupa o capítulo 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus, nós vemos Jesus abordando esta temática do cuidado divino sobre a nossa casa, sobre as nossas famílias, e Ele adverte, Ele faz uma demonstração a todas as famílias que Deus, o Pai, não está indiferente ou alheio às suas mais básicas necessidades, às suas necessidades elementares. E Jesus faz até uma tipologia. Ele diz para eles: não fiquem preocupados, não fiquem ansiosos quanto ao que vocês têm que comer, quanto ao que vocês têm que beber, quanto ao que vocês têm que vestir. Aleluia. E ele faz uma analogia. Ele diz: vocês veem os pássaros que cruzam o espaço, eles não fiam, eles não tecem, eles não têm organização como os humanos, mas nenhum deles morre de fome, porque o Pai Celestial os alimenta cada dia. Aleluia. E ele disse mais: vocês contemplam os lírios do campo? Aleluia. Os lírios, quanto à sua beleza, quanto à sua estrutura, aleluia. Ele diz: os lírios, glória a Deus, eles estão aí
e eles são colhidos, são queimados, são cortados. Mas eu digo para vocês que nem Salomão, em toda a sua glória e riqueza, se vestiu como qualquer um deles. E ele conclui o sermão, esta abordagem, dizendo: aleluia, o vosso Pai Celestial sabe do que vocês precisam, sabe do que vocês necessitam, conhece as suas vidas. Então buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. É Deus quem cuida da tua casa, meu irmão. É Deus quem cuida da tua família. Então não sai de debaixo da promessa. Vive a promessa do Senhor, porque o cuidado do céu vai assistir a tua casa. O salmista já cantava: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Deus é quem cuida de mim e de você. E eu quero que você saiba que a promessa deste tema, a promessa que estamos a celebrar, aleluia, ao longo deste ano, este tema, Deus envolve a nossa família. A promessa é para vós, é para os vossos filhos, é para os que estão longe, é para todos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. A família está debaixo da cobertura da promessa divina. Glória a Deus para sempre. Quando você olha para o decálogo, as tábuas dos 10 mandamentos que Deus deu para Moisés passar ao povo, você vai ver lá também o cuidado de Deus para a família. Aleluia. No capítulo 20 do Êxodo, do versículo 4 ao 6, Deus aborda esta questão da família, do seu cuidado, do seu desejo de que cada família viva na sua presença, lhe servindo, lhe adorando e lhe tendo como o único Deus verdadeiro. Neste texto, Deus repudia a idolatria, o politeísmo, as imagens. E Deus diz: vocês não terão outro Deus além de mim. Eu sou o Senhor, vosso Deus. E Ele faz duas recomendações e advertências muito sérias. Aleluia. A primeira, Ele diz que Ele visita a maldade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração, daqueles que lhe aborrecem, daqueles que lhe odeiam, daqueles que lhe rejeitam. E vejam que Deus está falando, está dando essa advertência relacionado com a posição de cada pai, de cada filho, de cada família, em servir ou não ao Senhor, ou em trocar Deus por outro Deus de prata, de pedra, de bronze, de madeira, ou outro Deus qualquer, porque o texto está falando de Deus condenando a idolatria e a sua substituição por outro Deus. E ele diz que procedimentos desta natureza suscitam o seu juízo, suscitam a sua ira, a sua disciplina. E ele pune os pais e os filhos até a 3ª e 4ª geração. É possível que a disciplina do Senhor perdure na família enquanto persistir, aleluia, em aborrecer o Senhor, em se desviar do Senhor, em se afastar do Senhor, em trocar Deus por outro Deus com D minúsculo. E quando eu penso nisso, eu lembro de uma família que a Bíblia destaca, aleluia, apesar de apenas um capítulo da Bíblia falar com detalhes sobre eles, mas entra em destaque, porque próprio Deus os destaca por conta de uma promessa. Sabe o que é que Deus diz sobre aquela família? Nunca faltará
filhos desta casa que esteja na minha presença. Deus está dizendo: esta família de geração em geração vai viver na minha presença. Os filhos vão estar na minha presença, os netos vão estar na minha presença, os bisnetos vão andar na minha presença. Toda esta família, toda esta prole vai permanecer na minha presença. É a promessa que Deus faz, está lá em Jeremias 35. É a família de Recabe, a família dos recabistas. Sabe por que Deus fez essa promessa? Porque eles fizeram um voto de ser uma família nômade e de ser uma família que não tocaria em vinho. Eles seguiriam ao Senhor, aleluia, sem se misturar com nada e com ninguém. Eles conservariam uma tradição de servir ao Senhor, aleluia, de tenda em tenda. Eles nem iriam construir casa, palácios, eles viveriam em tendas, eles seriam peregrinos durante toda a sua história, aleluia, jamais tocariam em vinho. Era um voto, espécie de um nazireado. E um dia Deus chama o profeta Jeremias e manda ele testar a família dos recabistas. E o profeta chamou aquela família e os levou às câmaras exteriores do templo, aleluia, e colocou taças especiais diante deles, vinhos da melhor qualidade, e deu uma ordem para que eles bebessem o vinho. Mas o líder da família disse: meu senhor, nós não podemos obedecer esta ordem, porque nós temos um pacto com o Deus do céu, que a nossa boca jamais tocará em vinho. E contou a sua história. Aí Deus usa o próprio profeta e profetiza para eles: nunca faltará desta família alguém na minha presença. É isso que Deus diz lá no Decálogo. Famílias que abandonam a Deus, que trocam a Deus, que colocam Deus em segundo plano, podem ser punidos, visitados pelo juízo e a disciplina até a terceira e quarta geração. Mas tem uma segunda coisa que está dita nesse texto, que é muito maior do que esta primeira. E o que é, pastor? No mesmo texto Deus diz: porém, eu vou usar de graça, eu vou usar de misericórdia até 1000 gerações, aqueles que me amam, aqueles que me obedecem. A obediência da nossa casa pavimenta a promessa de Deus na nossa vida. Irmãos, é bonito pregar sobre promessa, ensinar sobre promessa, cantar e dramatizar sobre promessa, mas é melhor e é mais bonito viver a promessa. Viver a promessa, dia a dia. Traga a promessa para o cotidiano da sua família, da sua casa, das suas práticas. Faça como os recabistas, faça voto, compromisso com Deus, de honrá-lo, de servi-lo, de adorá-lo. E aí a tua casa vai estar sempre na presença de Deus. E quem vive na presença de Deus não é derrotado. Quem vive na presença de Deus tem vitória. Aleluia. Mas eu fiz essa introdução para eu falar sobre o segundo versículo que eu li. Aleluia. Para que todos tivessem noção de que a família não vive a ermo. A família é um projeto de Deus, é um planejamento de Deus. A família nasceu na mente de Deus, no coração de Deus. Aleluia, glória a Deus. Por isso a família vive debaixo de promessa, e a família é muito importante. 1 Timóteo 5:8. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé, e é pior do que o incrédulo ou o infiel. A mensagem de Paulo neste texto,
para quem o conhece, para quem sabe do seu contexto. Esta mensagem excede o cuidado social de Deus pela família. Está além da preocupação de Deus de cada família cuidar das suas viúvas e cuidar dos seus idosos, dos seus carentes, dos seus debilitados. Este texto, esta mensagem, enfatiza que o cuidado com a família é uma responsabilidade espiritual, está ligada diretamente com a fé, e a fé é o que nos liga com Deus. A fé é o veículo da nossa caminhada com Deus, da nossa vida espiritual, da nossa vida cristã. Sem fé é impossível agradar a Deus. E Paulo está dizendo: se alguém não cuida, não zela pela sua família, se alguém não pastoreia a sua casa, olha o que ele está dizendo: negou a fé. E é pior do que o infiel, o incrédulo. Vejam que a coisa é muito séria. Cuidar da família é algo imprescindível, é mandamento de Deus, é responsabilidade que o Senhor coloca nos nossos ombros. E pensando nesta palavra, vem à nossa mente, porque Jó se levantava toda madrugada para falar com Deus, para orar, para fazer sacrifícios em favor dos seus filhos, porque ele não queria que em nenhum momento a sua casa saísse da presença de Deus. E ele dizia: meus filhos podem ter falhado, pecado, transgredido na euforia da sua juventude, da sua alegria, das suas festas. Então cabe a mim, como sacerdote, ir para a presença de Deus, fazer sacrifício, buscar o Senhor, pedir perdão e consagrar ao Senhor a minha casa. Porque quem não cuida da sua casa negou a fé, renegou a Deus. É pior do que o infiel, é pior do que o incrédulo. Igreja, a negligência, o preço da negligência com a família é imensurável. Escute isso que eu estou lhe dizendo. A negligência para com a nossa família tem um preço imensurável, que não dá para dimensionar, para calcular. Pode mutilar vidas e marcar negativamente gerações inteiras. Aleluia. Ao contrário, também é verdade. O cuidado de cada um de nós pela nossa casa vai abrir o céu sobre a nossa cabeça e vai fazer fluir as bênçãos e as promessas de Deus para a nossa vida, para a nossa família, de geração em geração. Aleluia. Precisamos despertar neste tempo, nesses dias maus, para cuidar da nossa casa com diligência, com dedicação, com foco, com amor e, acima de tudo, com prioridade. Porque às vezes nós estamos até nos esforçando, fazendo alguma coisa, sacrificando algumas coisas, mas nós não estamos dando prioridade. E aí a peia começa por nós, um púlpito. Porque para ser obreiro, para sentar nessa cadeira, foi Paulo que disse: primeiro tem que saber cuidar da sua casa. Porque se alguém não sabe cuidar dos seus, não sabe cuidar dos seus filhos, não sabe cuidar da sua família, também não pode saber cuidar da igreja.
A igreja é o conjunto das famílias dos salvos. Então, a primeira característica do obreiro é ter uma casa na presença de Deus, é ter, aleluia, disciplina na sua casa, ordem na sua casa. Deus falou com o profeta, ou com o rei Ezequias, através do profeta Isaías, e disse: põe em ordem a tua casa, porque tu vais morrer e não vais viver. Se Deus mandou pôr em ordem, porque a coisa estava bagunçada, então Deus, aleluia, exige que a gente tenha zelo, tenha diligência, tenha amor e dê prioridade para a nossa casa. Aleluia. Irmãos, você que está me ouvindo, glória a Deus, não é só obreiro, é todo crente. A nossa família é o primeiro rebanho, é a prioridade. Pai e mães são sacerdócios da sua família, glória a Deus, e nós precisamos dar prioridade a ela. Glória a Deus. São duas coisas diferentes, parecidas, mas diferentes: negligência e diligência. Negligência é relaxamento, é deixar ao léu. Mas diligência é cuidar com foco, é cuidar com prudência, com equilíbrio, com sabedoria, com prioridade. Aleluia. Deixa eu dar 2 exemplos da Bíblia de negligência e de diligência, para a gente elucidar melhor este tema de cuidar da família. Porque Paulo está dizendo para nós, a palavra está dizendo: mas se alguém não cuida dos seus, e principalmente da sua família, negou a fé, e é pior do que o infiel. Deixa eu dar 2 exemplos. Primeiro exemplo, exemplo de negligência familiar. Davi, não se assuste, porque Davi foi o maior rei de Israel. Davi foi o maior adorador da antiga aliança, o maior escritor das poesias dos salmos. E a Bíblia diz que ele foi o homem segundo o coração de Deus. Mas Davi maculou o seu currículo, maculou a sua história, por conta do pecado e da negligência para com a sua casa. Davi era um estadista, um homem de guerra, um rei, um general, um homem de muita agenda, de muita ocupação, de muitas reuniões, de muitas rodadas, de muitas viagens, e etc, etc. Nós sabemos da vida de Davi. Era um homem querido pelo povo também, por causa dos seus feitos, do seu programa de trabalho, de governo, enfim. Aleluia. Mas Davi, a Bíblia não omite o seu pecado de adultério e a sua negligência para com a sua família. Aleluia. Se você olhar para a história bíblica de Davi, sabe o que é que você vai encontrar entre os filhos de Davi? Olha o que aconteceu depois disto. Primeiro, Amon, seu filho, violentou sua irmã Tamar. Primeiro fato que aconteceu. Amon se namorou da sua irmã, a forçou, a abusou e a jogou para fora de casa. Segundo fato gravíssimo, Absalão, outro filho, matou Amon, seu irmão, vingando sua irmã. Executou Amon, que abusou da irmã. Absalão matou Amon. Mas não só isso, Absalão dividiu o reino. Levou 10 tribos e deixou 2 com Davi. Dividiu o reino do seu próprio pai. E dividindo o reino, não fez só isso.
praticou fornicação com as concubinas do seu pai, publicamente. E em batalhas contra o reino dividido, foi morto, pendurado numa árvore pelos seus compridos cabelos. Foi o fim de Absalão, filho de Davi. Mas não parou por aí. Adonias, outro filho que queria sentar no trono, tentou dar um golpe, arregimentou profetas e sacerdotes e turba de gente para o aclamar rei, tentando usurpar o trono. E sabe o que aconteceu? Foi executado por seu irmão Salomão, quem herdou o trono de Davi. E por último, Salomão, que o substituiu no trono de Israel, apesar da sua sabedoria, apesar da sua postura como um estadista, que estabeleceu paz em todos os termos. Nos dias de Salomão não houve guerra em Israel, e foi um tempo áureo de riqueza, de prosperidade. O grande templo de Jerusalém foi edificado. Mas apesar de tudo isto, Salomão foi traído pelas suas paixões, criou um harém de 700 concubinas, participou de 300 casamentos. E este ato resultou em coisa muito mais grave, levou Israel à idolatria. Tudo isso, meus irmãos, fruto de negligência de Davi. Não foi só o seu pecado, foi a sua negligência para com a sua família. Aleluia. Porque as coisas iam acontecendo e Davi não tinha tempo para sua casa. Davi não tinha agenda para tratar com a sua família. Davi foi relapso em chamar a realidade dos fatos e corrigir as situações. E por isso, sua biografia foi manchada por um rei que trouxe problemas para sua casa. Mas tem um outro exemplo, um exemplo de diligência. Noé, o pregador da justiça. Olha a vida de Noé. Noé cumpriu uma agenda desafiadora que Deus deu a ele. Que agenda foi essa, pastor? Construir uma arca e pregar uma mensagem fora do contexto da realidade dos dias que ele vivia. O que é que você está dizendo, pastor? Primeiro a arca. Deus mandou ele construir uma arca porque ele ia entrar em juízo com o mundo para destruir num dilúvio. Ia chover tanto que ia inundar as cidades, os campos, as florestas, as montanhas, tudo ia ficar debaixo d'água, e todo ser que respira morreria com as águas do dilúvio, porque todas as comportas dos abismos seriam abertas, e era como um tsunami caindo sobre o mundo. Mas por que isso é desafiador, pastor? Porque a Bíblia diz que nunca tinha chovido na terra. Só uma neblina regava o campo. Os homens não conheciam chuva. Aleluia. E Deus manda ele construir uma arca, porque vai cair chuva que vai matar todo mundo. E ele começou a pregar esta mensagem, e o povo começou a ridicularizar, criticar. E ele pregou muitos anos esta mensagem enquanto construía esta arca. E o povo ignorava, fazia chacota. Mas um dia a arca foi concluída. Aleluia. E Deus deu a ordem a Noé. E Noé pegou a sua família toda e colocou dentro da arca.
aleluia, e colocou os animais que Deus mandou e o mantimento que Deus ordenou, e 7 dias depois o céu começa a escurecer, as nuvens começam a ficar pesadas, e o povo começou a ficar preocupado, e de repente a chuva começa a cair, e Deus tinha lacrado a porta da arca, e o dilúvio veio, inundou o mundo, e Noé deslizava com a sua família, dentro da arca, nas águas julgadoras do juízo de Deus, do dilúvio de Deus. Aleluia. Noé, aleluia, não ganhou nenhuma alma, não convenceu nenhuma família, mas conseguiu salvar toda a sua casa, aleluia, para continuar o plano de Deus com a humanidade. Sabe por quê? Porque obedeceu, porque não foi relapso a ordem de Deus e a palavra de Deus, aleluia. Bendito seja o Senhor, porque gastou tempo e envolveu sua família nos negócios de Deus, nos planos e nos projetos de Deus. Amém? Se alguém não tem cuidado dos seus, principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Eu quero partir para o encerramento da reflexão, dando alguns conselhos para as famílias que estão vivendo a promessa de Deus, para as famílias que acreditam na promessa de Deus, para as famílias que querem a promessa de Deus para si e para sua casa. Aleluia. A promessa é para vós, é para os vossos filhos, é para os que estão longe, é para todos quantos Deus nosso Senhor chamar. Viva a promessa e ela vai vir ao teu encontro. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Glória a Deus, aleluia. Paulo fala em Efésios e em Colossenses para toda a família, conselhos práticos e diretos. Diz para os maridos: amem suas mulheres. Diz para as esposas: respeitem os seus maridos. Diz para os pais: aleluia, ame os seus filhos, cuidem, pastoreiem eles e não provoquem a sua ira. Diz para os filhos: honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, e tudo vai te ser bem na vida, e tu terás longa vida na terra. É palavra de Deus para a família que crê na promessa, que vive a promessa. Bendito seja Deus, cada um cumprindo a sua parte, e Deus abençoando o lar, abençoando a família e fazendo crescer e prosperar. Mas deixa eu dar alguns conselhos para nós fecharmos. E esse conselho vai para os pais, para os líderes da família. Primeiro conselho: não transfira a responsabilidade sua para terceiros, como fez Davi. Quem cuidava dos filhos de Davi eram os outros sacerdotes, eram os profetas, eram os levitas, eram membros da família, porque Davi não tinha tempo para eles. E foi por isso que houve aquela sequência de tragédias na casa de Davi. Não transfira a responsabilidade para terceiros. Esta é uma tendência de famílias pós-modernas. Transferência de responsabilidade. Às vezes transfere para a escola, às vezes transfere para parentes, às vezes transfere para o Estado, às vezes transfere para a igreja, às vezes transfere para o pastor. Ó, meu irmão, eu tenho todo o prazer de orar pela tua casa, de aconselhar a tua família, de pastorear a tua família, mas a responsabilidade de cuidar é tua. Deus te deu uma família para você cuidar. Ore por ela, ensine a ela, dê testemunho de vida para ela, e tudo vai ocorrer bem. Não transfira a responsabilidade, porque o preço vai ser grande. Deus nos pedirá conta da nossa casa, da nossa família. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Tem gente transferindo responsabilidade para a televisão e para as mídias sociais. O menino está dando trabalho, liga a televisão e deixa ele à vontade. Está dando trabalho, liga o computador, dá o celular, põe na internet e deixa ele à vontade. Não sabe o que ele está vendo, não sabe com quem está falando, com quem está se comunicando.
Aí de repente vem a tragédia. Cuida da tua casa. Não transfere responsabilidade que Deus te deu por ela para ninguém. Aleluia. Porque quem não cuida da sua casa negou a fé e é pior do que o infiel. Conselho número 2. Não seja ausente da sua família. Sejam pais presentes na sua casa. Aleluia. Nós, os pais, somos os atores principais do bem-estar da família. Por isso, pai e mãe precisa cuidar da família que Deus deu. A ausência paterna e materna exacerbadamente na família traz danos irreparáveis. Cria déficits que você nem imagina. Traumas, problemas morais, psicológicos, espirituais e tantas coisas. Nós precisamos estar perto, nós precisamos acompanhar, nós precisamos ensinar, fazer o que Salomão disse: ensina o menino no caminho. No caminho, aleluia. Não é o caminho, é no caminho. É pegando ele na mão e conduzindo contigo. É dando exemplo de vida para ele, aleluia, glória a Deus. É mandando ele orar, porque ele está vendo que você ora. É mandando ele ler a Bíblia, porque ele conhece, ele sabe que você lê a Bíblia todo dia, glória a Deus. É mandando tratar as pessoas bem, porque ele vê você tratando também as pessoas. Você não fala mal de ninguém, você trata bem sua esposa, seu marido, os outros filhos, enfim. Nós precisamos estar presentes e ser exemplo dos fiéis na vida da nossa família. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Nós não podemos ser omissos, irmãos, na nossa casa. A omissão é um pecado. Nós pecamos por algumas coisas que fazemos na prática que Deus condena, mas pecamos também por aquilo que nós devíamos fazer, que Deus mandou e a gente não faz. Pecado de omissão. E isso é um problema dentro da família. Foi esse o grande problema da casa de Davi. A negligência, a omissão aos deveres. Deixa eu dizer uma coisa para vocês sobre Davi, dando exemplo disso. Absalão, irmãos, que morreu, depois dividiu o reino. Sabe o que aconteceu com Absalão? Absalão, quando viu sua irmã ser abusada pelo irmão, ele esperou, a Bíblia diz, 2 anos para Davi tomar providência. Davi não fez nada. Não tomou providências com Amon. Não reparou o problema na casa. Absalão ficou esperando 2 anos, vendo o pai agir, e não aconteceu nada. Ele resolveu agir por conta própria. Matou o irmão. Se não fosse a omissão, ele não teria se tornado um assassino. Veja o perigo da omissão, da negligência na vida da família. Depois que Absalão matou seu irmão, ele fugiu. Ficou 3 anos fugido. Ninguém dava sinal de Absalão. 3 anos. 3 anos depois que ele foi encontrado, que ele tentou se aproximar, e houve intermediários para que Davi o perdoasse. E Davi deixou ele esperando mais 2 anos para ver a sua face e declarar perdão para Absalão. Sabe o que é isso? Omissão. Não seja omisso às suas responsabilidades como pai,
como mãe, como irmão mais velho, como responsável, como membro da sua família. Como membro da família, todos nós temos deveres, todos nós temos direitos, mas temos deveres, e precisamos cumpri-los com eficiência. Não podemos ser omissos em tomar posição, decisões em determinadas situações que ocorrem na família, porque fazendo isso, estamos permitindo que problemas se enraizem, que situações pequenas se tornem grandes, que um abismo chame outro, e quando a gente queira agir, não tem mais jeito, não tem mais o que se faça. Então, aleluia, ore para Deus lhe orientar e direcionar como conduzir sua casa, como orientar seus filhos, aleluia, e como ser um sacerdote dentro da sua casa. Amém? Por último, eu quero lhe recomendar, lhe aconselhar: nunca desista da sua família. Fique de pé para ouvir esta última palavra. A promessa é para vós, é para vossos filhos, é para os que estão longe, é para todos o que o Senhor chamar. A tua casa, a tua família está debaixo de promessa de Deus. Toma posse da promessa, abraça a promessa. Fala como Jacó: eu não te largo enquanto a promessa não se cumprir. Há um hino que diz: eu não morrerei. Vamos cantar? Eu não morrerei até que a promessa se cumpra. Deus tem promessa para a tua vida, meu irmão, minha irmã. Deus tem promessa para o teu filho, para a tua filha, para o teu neto. Deus tem promessa para todos os membros da tua família. Você pode dizer: pastor, o senhor não conhece a minha família. Um bocado está desviado, um bocado nunca teve encontro com Jesus, tem um bocado que está envolvido em droga, tem gente que está na penitenciária, e assim você pode pintar uma série de situações. Não importa qual é a situação, não importa quais são as circunstâncias, não importa qual é o quadro que está estabelecido, eu venho aqui te dizer que Deus tem promessa para a tua casa, e está mandando que você não desista da sua família, porque Ele cumprirá a promessa na tua casa. E você vai dizer como Josué: aleluia, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué disse isso no final da sua vida, aleluia. No final dos seus dias, ele dá o seu último discurso para Israel e diz: vocês têm que tomar a decisão, se vocês querem servir o Deus dos vossos pais que estavam além do Eufrates ou do Jordão, ou vocês querem servir os deuses que estão aqui nessas terras que vocês conquistavam, ou que estavam aqui nas terras que nós conquistamos, ou se vocês querem definitivamente fazer do Senhor o único Deus verdadeiro da sua vida. E ele disse: tomem a sua decisão, porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quem quer servir ao Senhor com a sua casa, levanta a tua mão, aleluia. Você vai orar nesta oração por aquele filho, por aquela filha, por aquele neto, por aquele membro da tua casa que não está andando na presença de Deus, que está afastado, que está levando uma vida lá fora, no mundo, que está longe de Deus. O Senhor diz: a promessa é para os que estão longe. Eu vou chamar os que estão longe. Creia na promessa, porque o Senhor vai cumprir na tua casa. Se você crê, hoje Deus, aleluia, manda tocar a trombeta do jubileu na história da tua casa, e o novo começo vai ser estabelecido, de restauração, de transformação, de restituição, de renovação espiritual, aleluia. O Senhor vai romper as barreiras, vai quebrar os laços do passarinheiro. A seta que
voa de dia, a mortandade que assola o meio-dia. O Senhor vai quebrar o arco, cortar a lança, queimar os carros do fogo e vai ordenar a favor da tua casa. Tome posse da palavra, tome posse da promessa, porque Deus está dizendo: a promessa é para você e para a sua família.